YouTube, vamos falar sobre algo que eu volta e meia falo aqui, mas cedo ou tarde ia ter que dedicar um vídeo inteiro a isso, que é a ideia de premissas e como elas não importam, com um pequeno asteriscozinho ali. E com premissa, o que eu quero dizer é o conceito base de sua história, ou seja, o que você usa pra apresentar a sua história para outras pessoas e também pra quem tá assistindo pela primeira vez, mas isso inclui tanto uma sinopse em si, entre aspas, quanto o que a sua história é. Vai ficar mais claro durante o vídeo, mas é porque é muito normal você querer vender a sua história como é tipo uma história de fantasia, porém XYZ. Tô entrando nisso também na ideia de premissas, ok? Então, especialmente agora na era da internet, é muito fácil você criar uma história e compartilhá-la por aí, certo? Redes sociais te permitem só criar um conceito e compartilhar esse conceito. Além de você conseguir ter contato direto com qualquer tipo de pessoa. Olhando pra mim, eu falo muito de narrativa, de história aqui, então muita gente acha que eu sou uma autoridade no assunto. Eu não sou. Então eu recebo de vez em quando alguém falando: Daniel, o que você acha dessa história aqui? Uma história que funciona assim. Você acha que essa ideia aqui, que essa base, funciona pra uma história? Você acha que é legal? É comum ver gente compartilhando os seus conceitos bases de alguma história. O foda é que minha resposta sempre vai ser sim, isso parece legal, porque tudo parece legal, e se tudo parece legal, nada parece legal. O conceito da sua história é a parte menos importante da sua história inteira. Agora, eu vou deixar de fundo de vez em quando, nesse vídeo, gameplay meu jogando Elden Ring em live, só apontando pra vocês não estranharem, inclusive vão lá ver minhas lives e meu gameplay de Elden Ring, tá divertido. E eu tô puxando um Elden Ring aqui, porque nesse meu playthrough eu tô tentando entender a história também. Até a parte que o chat falou que meu entendimento tá um sólido 9 de 10, então yay. Eu estou achando a história muito boa, muito interessante, e a premissa é meio que ruim. Não ruim, mas tipo, a intro fala sobre o que aconteceu após a destruição do Anel Pristino. E isso sem explicar o que caralhos é um Anel Pristino. A premissa base do jogo é: o Anel Pristino foi destruído, você tem que ir até o Anel Pristino, ficar na frente dele e se tornar o novo Senhor Pristino, eu acho. Lorde Pristino, não importa. É isso que a premissa é isso que a intro te diz, além de um bando de world building que meio que não tem como você saber, pelo menos não de início. Agora, eu sei que fã da From é chato, vai falar que a premissa é muito mais complexa que isso, mas tipo, não é. Você acha isso em particular porque você sabe da história, mas a premissa base, não. Anel quebrou, vai até a árvore porque a árvore e anel é Lorde Pristino, vai lá. Pra alguém que não sabe de porra nenhuma dessa história, isso não vende. Isso não chama atenção. O conceito base não chama atenção. O que chama atenção no resto da intro é o fato de que ela é bem feita e épica e te deixa animado pra jogar o jogo. A ideia base de se tornar o Lorde Pristino, ou o que seja, não importa o que isso significa, é acompanhada de muita coisa, uma narração muito braba. Não é a premissa, é como você conta ela. Nesse caso, com umas imagens legais, uma trilha sonora muito pica e uma narração muito animada. Alguém dá um aumento pra esse brother, por favor. And Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. A From, na verdade, é meio mestre nisso, em fazer uma premissa base que não te diz absolutamente nada. E aí a história que te envolve. Mas acho que Elden Ring é o mais evidente disso. Daniel, então a tese base do vídeo é só não é a premissa, é como você conta ela, não é? Não é isso? Mais ou menos. Qualquer história pode funcionar se você souber contar ela direito. Qualquer história. Você pode ter a ideia base mais idiota possível, mais estúpida possível, e ainda assim conseguir criar uma jornada muito emocionante se você souber contar essa história. No fim das contas, sua premissa serve pra vender a sua história. Voltando pro que eu falei antes da galera compartilhando suas premissas em rede social, algumas premissas sempre vão chamar mais atenção que em outras. Algumas que tenham uns conceitos mais loucos, umas ideias mais interessantes e fora da caixa, meio que um uau, como é que você vai contar essa história? Além de que, como seres humanos, nós temos nossas preferências subjetivas para várias coisas em questão de história. Por exemplo, você pode ficar 4 horas tentando me explicar detalhadamente a sua premissa e seu conceito base, e eu vou ficar meio, sim, mas meio que foda-se, né? Isso não faz nada de importante pra história, você tem que só contar a história mesmo, né, e tal. Mas aí se você mencionar a palavra pirata, eu vou lá comprar seu livro. Uma boa premissa chama atenção. Anime da temporada, às vezes, vive disso, né? Geralmente vive disso, na verdade. Anime e também o resto da cultura de anime, light novels, mangá e blá blá, né? Pra um mangá, você tem que chamar a atenção nos primeiros capítulos, senão você é cancelado. Mas aí eu meio que argumento que é muito de como você conta a história, não só da ideia base da história, sabe? É a construção do primeiro ato. Mas se você olhar fora disso e for olhar pra animes, muita gente, em primeiro lugar, tenta ver os temas e gêneros da história. É um Tensei, eu gosto de Tensei. É um Isekai, eu gosto de Isekai. É mistério e terror, vou pegar isso aqui. E aí a premissa base chama atenção, porque é uma obra que se enquadra nesses gêneros, mas faz alguma coisa diferente. É um Isekai, mas o protagonista tem um celular. É um Isekai, mas o protagonista é uma máquina de venda. É um Isekai, mas o protagonista, na verdade, é o Esquadrão Suicida. É um Isekai, mas o protagonista é o Osamu Dazai, porque sim, eu acho. É um Isekai, mas o protagonista... Eu acho que vocês já notaram que Isekai faz muito isso, né, irmão? E no caso da maioria desses, assim como muito
do anime meio foda-se de temporada, ele só funciona por causa da sua premissa. Tipo, não tem nada a oferecer além da premissa meio loucona. Às vezes, algumas obras dessas conseguem te divertir só por causa da premissa. No meu caso, Oda Cinnamon Nobunaga é um grande exemplo, porque Oda Nobunaga reencarnou em um Shiba. Esse conceito me deixa feliz. Mas na maior parte do tempo, parece que em 2 episódios o anime perde totalmente seu apelo, porque não tem mais nada além de uma premissa interessante. A história não vai pra lugar nenhum e não faz nada. É só uma ideia legal, mas se for só uma ideia legal, é só uma ideia legal. Então estabelecemos aqui, premissas também são uma maneira de você chamar a atenção pra sua história. Gêneros e comparativos são bem importantes pra isso. De maneira que fica quase que repetitivo. Game of Thrones, é tipo uma história de fantasia, só que ela é mais realista e dark, porque tenta trazer mais pra como era realmente a Idade Média. Black Sails, é uma história de piratas, só que ela é mais realista e dark, tenta trazer pra como realmente eram os piratas nessa época. Vikings, Deadwood, é um conceito básico muito explorado já. Claro que tem a premissa das próprias histórias, tipo, o que realmente acontece no início pra começar o plot, e cada uma dessas séries que eu mencionei é muito mais do que só a sua ideia básica. Elas são boas séries, mas geralmente se você quiser vender pra alguém, chamar a atenção de alguém pra essa série, você fala dessa maneira. Isso em parte também porque histórias são estruturadas. Tem técnicas e maneiras de você construir elas. Quando você consome muitas histórias, elas podem acabar ficando um pouco repetitivas. Vocês sabem disso. Vocês conseguem prever muitas histórias, não? Vocês conseguem ver um trailer de um filme no cinema e saber exatamente como a história vai se seguir. Na verdade, você consegue dizer até mesmo em que momento do filme alguma coisa vai acontecer. Você consegue pegar um relógio e falar, em 55 minutos de filme vai acontecer isso daqui. Essa é a principal coisa de histórias. Como elas são estruturadas, muitas seguem a mesma estrutura, então muitas histórias são iguais, entre aspas. O que vai realmente mudar são meio que as coisas supérfluas, as coisas mais superficiais. E a sua premissa é parte disso. A sua premissa é superficial. A sua história de verdade é o esqueleto que tá por baixo. Mas são essas coisas superficiais que deixam as histórias interessantes. Afinal, superficial tem uma conotação negativa, mas vocês são espertinhos e sabem que não é disso que eu tô falando. Tô falando superficial como superfície mesmo. Quando você olha pra uma história, você não pensa, é uma jornada do herói que utiliza isso daqui, essa técnica nesse momento pra construir este personagem desta maneira. Não, você fala, esse personagem é brabo, a construção do mundo é interessante, blá 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 blá. Você pode escrever uma jornada do herói. Eu recomendo até, porque é tranquilo de se fazer. E dá certo, é uma estrutura muito boa, é um esqueleto muito bom. Mas não é o fato de que é uma jornada do herói que vai chamar a minha atenção pra história, que vai fazer eu realmente gostar da história. A estrutura é a base, você constrói na base, com personagens interessantes, conceitos interessantes, um mundo legal, cenas pra gerar empatia ou antipatia em alguns personagens, um diálogo interessante e divertido. Tudo isso faz uma boa história. Um bom primeiro ato também faz uma boa história. Começaram uma obra aqui no finalzinho do vídeo, mas tudo bem, vambora. A parada é que o seu primeiro ato vai envolver muito mais do que só apresentar o que sua história vai ser. Apresente sua premissa, apresente sua ideia. Mas, como os personagens reagem a essa ideia? Qual a personalidade deles? Como você vai explorar o mundo nesse início? O mundo vai mudar com essa premissa base? Quanta atenção você vai dar pros personagens de apoio e o quão conectados eles estão a essa história base que você criou? Virar pra mim e dizer, minha história é sobre XYZ, não vai fazer tanta coisa pra mim. Porque estruturalmente eu consigo imaginar o que vamos ver aqui, mesmo se parte do que você queira me vender seja, mas é bem subversivo, eu ainda sei mais ou menos o que você vai fazer estruturalmente, mas chama atenção na ideia de eu sei agora qual que é o gênero e qual que é o conceito simples, qual é o conceito base. Vai ser uma história de evolução, uma história de aventura, vai ser um mistério, uma história de assalto. Vai chamar a atenção por isso, já que cada pessoa tem sua própria preferência de história, mas não vai ditar a qualidade ou potencial dessa história. A não ser que tenha piratas, que aí vai ser boa. Então, pense uma premissa legal na ideia de que ela vai ditar o seu público e também o tipo de história que o público vai estar esperando, além de ser legal, é chamativo e é a base da sua história em geral. De um ponto de vista não estrutural, é claro. O resto desses elementos não esqueletais vão ser construídos ao redor da premissa. Mas, ao construir a premissa, faz a história também. Toda a premissa é boa. Isso é uma hipérbole, mas vocês entenderam. Só tenha uma ideia legal e aí pense em como fazer a sua ideia legal virar uma história legal, porque ela não pode ser só uma ideia. Enfim, meio que é isso. Espero que tenham curtido. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima e até!